e se enraiza e mata você, cega você, destrói, você morre espiritualmente. Você passa a ficar surdo, você passa a ficar cego, você passa a acreditar nas suas próprias mentiras, na sua própria imaginação, na sua própria ilusão. Você se acha e se acha e se incha, 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 como um balão que alguém vai soprando, 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 até arrebentar. O que é que precede a ruína? O orgulho. Então, o orgulho, a soberba, precede a ruína. A humildade precede a glória. Olha a diferença. Com Deus, a humildade. Com o diabo, o orgulho. Então, número um dos piores males que existe, que gera homicídio, suicídio, mortes, contendas, inimizades em todas as instituições, em todos os lugares, principalmente nas igrejas, nos grupos, em todas as igrejas, é este fruto mau, perverso, a soberba, o orgulho. Sim, você vai confirmar isso. Basta você acessar as páginas policiais na mídia, nas internet. Quando você ouve e vê notícias ruins, horríveis, crimes passionais, e homicídio, e suicídio, e chacina, e massacres, quando você vê guerras, brigas, inimizades, maus tratos, até com os animais, com as criaturas. Gente soberba, que maltrata os animais e as criaturas. Brigas no trânsito, morte por causa disso. Pessoas que não eram homicidas, não eram bandidos comuns, não eram criminosos, se tornam homicidas e criminosos. Tinham empresas, tinham cargos bons, tinham fama, tinham glória nesse mundo. Tinham títulos, eram empresários ou não, seja lá quem for, até um andarilho na rua, ele pode ser soberbo. Tão soberbo quanto um bilionário, um trilionário. Então, a soberba, preste bem atenção, você precisa desarraigar do seu coração, da sua vida. Quando o marido briga com a mulher briga com o marido, quando um crente briga com outro crente, quando um católico briga com outro católico, quando não se aceitam e começa um a falar em cima da palavra do outro, quando isso acontece, um está falando, o outro já está falando em cima, não quer ouvir o que o outro está dizendo, e o outro também não quer ouvir o que o outro está falando, e a confusão, e o barulho aumenta, e a voz cresce, e começa a gritar, e berrar, e se ofender mutuamente, e dizer palavrão, e lembrar do pecado, das iniquidades, ou dos erros do passado, da pessoa, relembrar lá no passado, coisas que já passaram. Aí está a contenda, aí está a expressão, a manifestação da soberba. Na questão de interpretação, tradução, ensinamentos da Bíblia Sagrada, doutrina, você está dentro, estatutos, ensinamentos, evangelhos, a briga, a discussão, um fala em cima da palavra do outro, um não quer escutar o outro, aí está a manifestação do orgulho. O humilde, a expressão do humilde é o quê? Silenciar, ouvir. E o outro fala e não deixa você falar. Fica quieto. Você está expressando o quê? A humildade. É o que você tem dentro de você. Você está muito, muito mais certo do que aquele que está falando e querendo ensinar e não quer ouvir. Você está muito mais certo. Você não está se calando porque o outro está certo. Você está se calando para evitar a briga, a contenda. Porque se você alterar e começar a falar, mesmo que for uma verdade e o outro não ouvir, isso gera contenda, briga. E o apóstolo Paulo ensinava para Timóteo, para Tito e para outros discípulos, não contendam, não briguem por causa da lei, genealogia, das escrituras sagradas, por causa da palavra de Deus e por causa de coisa alguma. Não brigue, evite a contenda, evite a briga.
Porque quem evita a briga, consegue ser humilde, ele se enche ainda mais de inteligência, sabedoria e graça de Deus. Muito mais. Quando na Escritura Sagrada fala que Jesus discutia com os fariseus e doutores da lei, e eles com Jesus, isso acontecia às vezes com os discípulos, quando discutia, não era contenda, não era briga, não era manifestação de soberba. Quando Jesus falava, eles ouviam. Quando eles falavam, Jesus ouvia. Era um diálogo. Era um diálogo. A discussão do sábio é o diálogo. A discussão do soberbo, do insensato, é o quê? A briga. Por isso, preste bem atenção. É ensinamento para você. Para não se contaminar, não desanimar, não voltar atrás, não se estressar, não passar o dia ou semanas triste e perder a graça de Deus. Ensinamento para que você seja prudente, seja sábio, seja inteligente. Procure se autodominar, tenha autodomínio, seja moderado. Você entendeu? Procure ser humilde, se revista da humildade de Jesus Cristo. Se brigar, se falar alto, fique em silêncio. Depois fale. Se você falar alguma coisa e a pessoa não ouvir, se cale. Não é que você está concordando que o outro está certo. Não, de jeito nenhum. É que você está evitando a inimizade. Você está evitando a briga. Você está evitando coisa pior. Você está entendendo? Então, o que Jesus, na oração sacerdotal de Jesus, o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, o que nós ensinamos, é isso. Ele dizia, Pai, que todos sejam um como nós somos um, que eles sejam um. Ele está falando de unidade. Sejam um, em harmonia, tenham o mesmo pensamento, tenham a mesma ideia, se respeitem mutuamente, sejam humildes, saibam ouvir a experiência dos outros, saibam acolher e aprender, mesmo com pessoas falsas e pecadoras, eles também falam verdades. Os pecadores e os falsos também falam verdades, também falam palavras de sabedoria. Então, acolha e receba o que é certo. O que é errado, o que não presta, o que é falso, você não precisa aceitar, não precisa receber. Mas não precisa brigar por causa disso. Você está entendendo? Você vai ter paz, vai se sentir paz e vai conseguir conquistar muito mais pessoas para o reino de Deus. E é por causa disso, do orgulho, da soberba, num grau, às vezes, até muito alto, que as pessoas se dividem, que as pessoas brigam e criam inimizade. É uma coisa horrível. Aquele que semeia inimizade é uma abominação aos olhos de Deus, está na Bíblia. Quem semeia inimizade entre os irmãos é uma abominação aos olhos de Deus. Não podemos semear inimizade de jeito nenhum. Ao contrário, a amizade, a unidade. Você não precisa pensar como o outro pensa para ter unidade, não. Você não precisa acreditar no que o outro acredita para ter unidade, não. Você precisa se autodominar para que não haja uma briga. E quando a briga vai acalorando e vai ficando mais pesada, sai até palavrões, palavras malignas. É aí que você percebe, é aí que você nota que espírito está dentro da pessoa. Às vezes os dois são orgulhosos. É quase sempre assim. Mas quando a pessoa é humilde, ela sabe silenciar, sabe se calar, sabe falar na hora certa. Ela aprende a ensinar, aprende a conversar. Aprende a evitar confronto, combate, briga.
Por isso, irmãos e irmãs, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8 e 9, ele fala uma palavra que é lá do Antigo Testamento, lá no Provérbios. Ele aprendeu. Palavra dos Provérbios, Salomão, sabedoria. E Pedro escreveu. Ele disse: vocês devem se revestir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, Deus resiste aos soberbos. Ele não dá, não cresce, não amadurece, não desenvolve. Continua na escuridão, nas trevas, vai se perder. Mas aos humildes, que sabem se calar, silenciar, que procuram unidade, harmonia, amizade, esses, então, se enchem da graça, crescem, amadurecem, enxergam mais longe, crescem e se tornam ainda mais fortes no nome de Deus. Se santificam muito mais, agradam muito mais a Deus. Você entendeu? Então, revistam-se de humildade. E Tiago também diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Tem tanta gente revoltada contra Deus. Às vezes houve uma contenda, uma briga, uma demanda na igreja, numa comunidade, num grupo, em alguma instituição. Houve uma contenda, uma discussão, uma briga, um desentendimento. Aí o que acontece? A pessoa desanima, não participa mais, não vai mais e acaba dando as costas a Deus, acaba desanimando e deixando o caminho de Deus. Deixa o caminho de Deus, começa a voltar para os vícios. Tinha abandonado os vícios, tinha nascido de novo, está no caminho de Deus, mas encontrou provas, tribulação. E o que acontece? São cruzes que você não quer receber. Nós precisamos levar a nossa cruz todo dia. Tome a sua cruz e siga-me todo dia. Quem não tomar a sua cruz todo dia me seguir não pode ser meu discípulo. Então, as cruzes também são os contratempos, as injustiças que vão acontecer contra nós, em qualquer lugar, principalmente na igreja. E aí você vai desanimar de Deus? Você vai desanimar, vai deixar de orar, vai deixar de jejuar, vai deixar de estudar a Bíblia, vai deixar de temer a Deus, respeitar a Deus, sua palavra, porque houve esse confronto, houve essa queda, você caiu em tentação, você acabou desanimando, fizeram algum mal para você e você desistiu. Estava com a mão no arado e olhou para trás. Não é um gesto, olhar para trás, não é isso. Na Bíblia, com a mão no arado e olhar para trás, quem está com a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus quer dizer, quem está com a mão no arado, quem está trabalhando na obra de Deus, e acontece alguma coisa contrária, ele desanima, volta atrás, esse não é apto para o reino. Você não pode ser esse que não seja apto para o reino. Você tem que ser apto, não pode desanimar, se revoltar contra Deus. Isso é o quê? Orgulho, soberbo. É a tua soberba, o teu orgulho que está fazendo você se revoltar. Não é contra aqueles irmãos, aquelas pessoas que fizeram mal para você. Ah, seu pai, sua mãe, seu vizinho, os irmãos da igreja, ou seja lá quem for, em qualquer lugar, onde houve uma demanda, uma discórdia, uma briga, ou você levou um prejuízo, então desanimou, já não teme mais a Deus, já não respeita mais sua palavra, voltou atrás, começa a ser um ímpio, um pecador, como você era antes. Você está revoltado contra quem? Não é contra a pessoa, não é contra aquele, é contra Deus, é contra os mandamentos de Deus. Quando José estava diante da mulher de Potifar, que era a patroa dele, e ela queria se deitar com ele, e todos os dias o tentava para ir para a cama com ele, e ele, como era um jovem santo, um jovem puro, temia a Deus, sabe o que ele disse para ela? Ele disse, eu jamais cometerei este pecado contra Deus. Olha o que ele disse. Aquela mulher bonita, uma mulher, pensa na mulher. Não era qualquer uma. E ele resistindo, uma cruz que ele tinha, um jovem, todos os dias, que carregaram o peso dessa cruz. Poderia se deitar com ela todo dia.
Mas ele era casto, ele era puro, ele era santo, ele respeitava a lei de Deus. Não adulterarás. Não era a lei de Moisés, não tinha a lei de Moisés nessa época. Mas a lei de Abraão estava no coração de Abraão. Eu não vou me meter com mulher de ninguém. Ele ensinou para os filhos. E Jacó ensinou para José. Nunca se metam com a mulher de ninguém. Isso é temer a Deus. Então, José falou. Ele está ensinando para nós. Quando você trai sua mulher, e o marido contrai a mulher, e a mulher o marido, o noivo, o namorado, quando está traindo, o sócio, ou qualquer traição, ou qualquer falsidade, quando você não dá a sua palavra e não cumpre, você está traindo a Deus. Não é um ser humano. Apenas, não era só um marido, o patrão dele, o marido dela. Ele estava traindo, em primeiro lugar, a Deus, porque estava transgredindo esse mandamento que estava no coração dele. Não adultere. Não vá para a cama com a mulher de outro. Nunca faça isso. Você estará ofendendo, desagradando, profanando a Deus, seu nome e sua palavra. Foi isso que ele disse. Eu jamais farei uma coisa dessa. Nunca cometerei um pecado desse contra Deus. Foi isso que ele disse para ela. Está lá na Bíblia. Conheça essa história, a história de José. E por causa disso, o que aconteceu? Ela caluniou, difamou ele. Era o contrário, ela que queria ir para a cama. Não ele, mas ela caluniou, disse que ele que queria agarrar ela. E o marido, quando veio, chegou em casa, acreditou nela. E todos os empregados, alguns deles sabiam que José estava certo, ficaram quietos, com medo dela. Eles podiam morrer. E daí, ele, com certeza, deve ter apanhado um couro, mas o homem gostava tanto de José, esse Potifar, ele amava tanto, porque era um jovem extraordinário, bom demais, muito sábio, inteligente, trabalhador, muito esperto e respeitoso. Ele não quis matar, ele poderia ter matado José. E lançou numa prisão. Aí você vai conhecendo a história, ela é muito linda. O final dela. No final dessa história, não sei se essa mulher estava viva ainda, é provável que estava viva ainda, e o Potifar, e agora ela estava nas mãos de José. Só que a história não conta o que ele fez. Provavelmente, ele não tomou vingança de jeito nenhum. Mas a mulher, depois que acusou, caluniou ele, estava nas mãos dele. Só para você ver em que situação Deus coloca a pessoa. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando alguém se revolta contra Deus, quando alguém abandona o caminho de Deus, não foi porque aquele desprezou, aquele maltratou, aquele cometeu injustiça contra você. Não. Se cometeu, se fez o mal, você vai dar as costas a Deus? Você vai deixar de temer a Deus? Temer a Deus é respeitar. Sim, essa é a palavra certa. Respeitar a lei de Deus, o nome de Deus, a palavra de Deus. Então você deixou de respeitar. Não guarda mais. Chutou o balde. Se contaminou de novo. Está nas trevas. O que vai acontecer? Você está reprovado. Você é um perdedor. Não é um vencedor. Quem será salvo? Quem receberá a herança no reino dos céus? O que diz o Apocalipse? Só os vencedores, os eleitos. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Amém?